Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao canal Mano Mundo. Hoje é dia 6 de fevereiro de 2024. Há 79 anos atrás, nascia Robert Nesta Marley, o Bob Marley, gente. E a obra dele tratava, assim, principalmente de temas políticos, sociais e espirituais, tá? Então, assim, ele protestava muito contra injustiças. O Bob é mundialmente conhecido como a voz dos pobres e oprimidos, sendo considerado um símbolo de resistência negra, espiritualidade, defesa dos direitos humanos e luta por justiça social, tá? Esse era o conteúdo das músicas do Bob, era o que ele denunciava em toda a sua obra, tá? Inclusive, eu vou contar a história para vocês, ele ia fazer um show pela paz, gratuito na Jamaica, mas extremistas políticos cometeram um atentado, ele tomou um tiro, a mulher dele tomou um tiro de raspão na cabeça, outros da banda, teve um que ficou paraplégico, e ainda assim, cheio de curativos, 2 dias depois, ele subiu ao palco e fez o show. Esse é o Bob Marley, tá? Muito ligado ao movimento religioso Rastafari. A vida e a obra do Bob foram, assim, profundamente influenciadas pela sua fé. Tá? Falava muito da África, gente. A África e as suas questões como a miséria, a colonização europeia, também foram assuntos marcantes, muito marcantes nos discos do Bob, tá? Só para ter uma ideia, a coletânea chamada Legend, que foi lançada 3 anos após a sua morte, e que reúne, assim, algumas das músicas menos militantes, as menos militantes, do Bob, é o álbum de reggae mais vendido da história, tá? O Bob foi casado com uma moça chamada Rita Marley, casou em 66, ficou até a morte com ela. Ela era uma da I-Threes, da música Three Little Birds, ela fazia parte do trio vocal da banda, tá? Foi mãe de 4 dos 12 filhos do Bob, ele tinha alguns adotados, e aí em março de 2024, Bob foi eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior artista da música de todos os tempos. Descobriu um câncer e morreu, tá? E agora, dia 12 de fevereiro, vai estar saindo um filme biográfico contando a vida do Bob Marley, e por isso que eu já fiz o vídeo anterior a este, contando a história da Jamaica. Já tinha um vídeo anterior ainda falando do Haile Selassie, o rei da Etiópia, que se tornou um deus na Jamaica, que inclusive é por ele, é através dele que nasce a religião Rastafari. Então, assistam esses vídeos e assista o filme On Love do Bob Marley no cinema. Vou contar a história dele aqui passo a passo. Tá afim? Então vem comigo pro canal Mano Mundo, que aqui todo dia é dia de história. E hoje, aniversário do Bob. Até já. Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer a história do Robert Nesta Marley. O Bob, que ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 45, numa cidade chamada Nine Mill, que ficava no interior da Jamaica. Tá? Seu pai chamava Norval Sinclair Marley e ele era um capitão do exército inglês, nascido na Jamaica. Algumas pessoas acham que o pai do Bob nasceu na Inglaterra, mas não. Ele era descendente de ingleses, tá bom? E nascido e morava na Jamaica. E a mãe do Bob chamava Cedilha Brooker, que era uma jovem de 18 anos, pobre e negra, também nascida em Nine Mile. O Norval e a Cedilha casaram-se no dia 9 de junho de 44, devido à gravidez da Cedilha. Entretanto, após o casamento, o Norval viaja no dia seguinte para Kingston, né, capital da Jamaica, voltando apenas para conhecer e registrar o seu filho, tá, o Bob. Após o nascimento, o Norval partiria novamente para Kingston, parando de responder as cartas da sua esposa e abandonando então a esposa e o filho por alguns anos. Mas no decorrer do vídeo eu vou contar o que aconteceu com ele. Tá? O Bob passa sua infância trabalhando numa propriedade da família de segunda a sábado e ele frequentava uma pequena escola na sua cidade, e foi nessa escola que ele conhece o Livingstone,
que era filho de um comerciante que vendia bastões feitos de bambu para a escola, que era feito para castigar alunos. E o Bob e seu amigo, filho dele, furavam os bambuzinhos para eles quebrarem mais rápido. E os dois, então, esses dois amigos se aproximam bastante e o Bunny, como ele ficou conhecido, passa a ver o Bob como uma espécie de líder, tá? Só que passa um tempo, em 1952, a Cedília se aproxima do Todd Livingston, o pai do Bunny, que era vizinho deles, tá? E o casal decide se mudar para Trenchal, uma favela situada em Kingston, em busca de oportunidades e uma vida melhor, tá? E aí a Cedília descobrira neste momento que o seu marido, então o ex-marido Norval, estava casado com outra mulher e morando em outra parte da mesma cidade e tinha inclusive uma filha, a Constance Marley, então, que é a meia-irmã do Bob. E a mãe dele denuncia pela bigamia. E a audiência aconteceu em fevereiro de 56, apesar da Cedília ter levado testemunhas do casamento. A defesa do Norval alegou que ela era insana, que ela era doida, e o que foi aceito pelo tribunal. Claro, ele era branco, ela era negra, né? Poucos meses depois, no dia 20 de maio, o capitão Marley morreria vítima de um ataque cardíaco. Então o Bob praticamente não teve relação nenhuma com seu pai. E a vida naquela favela era muito difícil para o Bob, porque ele sofria bullying, tá? Ele era muito baixinho, né? E devido à sua cor da pele, o Bob era rejeitado por ser mais claro, o que já era um indicativo de que ele tinha parentes brancos. Entretanto, o Marley era defendido pelo seu meio-irmão agora, Bunny, que era o seu melhor amigo, que era negro e muito mais alto, apesar de mais novo. Com o passar dos anos, gente, o Bob e o Bunny foram desenvolvendo uma ligação com a música. Eles improvisavam guitarras feitas de lata e acompanhavam aí os sucessos vindos dos Estados Unidos por um radinho, tá? Aí um dia, em 1961, o Bob e o Bunny cruzam com outro garoto na favela que estava ali cantando uma música e o seu nome era Winston Hubert McTosh. É o que ficou conhecido como Peter Tosh, grande Peter Tosh, gente. E o Peter tinha um violão e aí ele passaria a ensinar o Bob e o Bunny a tocar em uma igreja local, onde os três então ensaiavam músicas acompanhados pelo violão. Assim começa a nascer a primeira banda do Bob. E aí em 62, os três passaram a frequentar a casa do John Hicks, que era um famoso cantor jamaicano que dava aulas gratuitas para crianças na favela. Tá? Nessa época, o Bob conhece também o Leslie Kong, que era um empresário sino-jamaicano, tá? Um chinês nascido na Jamaica, que era dono de um restaurante, sorveteria e gravadora. Tá? No ano anterior, o Kong ele já tinha lançado o primeiro disco de ninguém mais, ninguém menos que o Jimmy Cliff. E a gravadora começava a ganhar um dinheiro com esse produtor musical. O Marley chega a gravar 2 singles, tá? E aí assim, acompanhado por músicos de estúdio, tá bom? Mas os compactos ali não fazem muito sucesso. Depois a relação entre o Bob e o Kong acaba azedando aí o pé do frango, porque eles discordavam em relação a pagamentos supostamente devidos pelo Kong ao Bob. E aí, após a experiência com o Kong, o Marley se junta aos colegas da casa de Hicks e montam uma banda juntamente com outros adolescentes que também estavam ali interessados em música, tá? Em uma carreira musical, todo mundo sonha com isso. E o conjunto vocal acaba ganhando o nome de The Teenagers. Só que assim, eles conseguem um contrato com uma gravadora, só que após um show, eles têm que mudar o nome, porque esse nome já existia. E aí eu vou contar para vocês o nome da próxima banda do Bob.
E assim nasce The Wailing Wailers. O grupo faz sucesso logo com o primeiro single, Simmer Down, e aí inicia-se a carreira realmente de sucesso. Claro que não foi fácil assim. Entre 64 e 66, o grupo vai perdendo alguns integrantes até se fechar em um núcleo composto apenas pelo Bob Marley, Peter Tosh e o Bunny, que gravam diversas canções de composição própria, acompanhados por músicos de estúdio, tá? E aí, a partir de 66, a esposa do Bob, a Rita e a Constantine passam a participar de vez em quando do grupo, especialmente no período em que o Bob estava radicado nos Estados Unidos, que eu vou contar essa história com calma também. A carreira dos Wailers ia cada vez melhor, mas o dinheiro, assim, gente, não vinha, não tem jeito, o dinheiro não entrava. Acontece que os artistas jamaicanos, eles eram pagos por lado de disco que eles gravavam. Isso, cada disco tinha uma faixa de cada lado, e eles eram pagos uma quantia fixa por cada música gravada. Assim, tanto fez se a música fazia sucesso ou não. Eles recebiam, aliás, eles não recebiam royalties pela vendagem ou pela execução das músicas nas rádios. Então, assim, não ganhavam dinheiro. Aí, nesse momento, a mãe do Bob se casa de novo e ela chama o Bob para morar nos Estados Unidos. Tá? Nesse mesmo período que Bob estava nos Estados Unidos, o Haile Selassie, que temos vídeo aqui, visita a Jamaica e a esposa do Bob e os amigos se convertem à religião Rastafari. E aí o Bob volta, tá, para a Jamaica. E aí de 66 então a 71, o Bob está de novo na Jamaica, na mesma favela. Com o dinheiro que ele trouxe dos Estados Unidos, os três acabaram fundando a sua própria gravadora. Só que ela faliu em menos de um ano e por problemas com justiça, todos eles foram presos. E aí, enquanto o Bunny, que ficou mais tempo na cadeia, o Mortinho Plano, ele conseguiu um acordo com uma gravadora, a Jade Records, para o Tosh, o Marley e a Rita escreverem canções para o Johnny Nash lançar lá nos Estados Unidos. Isso rendia $100 por semana para os três, tá? Então vem, o dinheirinho vai entrando. A partir de 69 eles gravam com Leslie Kong, o chinês que eu falei, importante produtor ali, mas não obtém o grande retorno e encerram a parceria. Na sequência eles associam-se então ao produtor Lee Scratch, o Perry, e gravam uma série de faixas. E a parceria dura até por volta de 71, rendendo o lançamento de 3 álbuns. Mas também acaba com brigas e vou explicar por quê. Eu já vou falar sobre isso, deixa eu só aqui para não perder a linha de raciocínio. Aí em 71, o Marley viajou para a Europa para tentar ali emplacar algumas músicas como compositor, como eu disse antes, com o Johnny Nash. O trabalho que ele já fazia desde 67. E aí o Bob conseguiu que algumas músicas dele entrassem no álbum de 72 do Johnny Nash, que foi o primeiro álbum de reggae a alcançar o primeiro lugar da principal parada americana, que trazia nada mais, nada menos do que 3 composições do Bob. E aí, com o sucesso do disco do Nash, surge aí um interesse pelo reggae ali na Europa e nos Estados Unidos. E aí o Bob chama então os Wailers para morar em Londres, tá? Onde eles passaram então a viver juntos em uma grande casa com algumas outras pessoas. Vou até colocar a foto da casa deles aqui para vocês. O Bob já tinha gravado um single solo para a CBS, mas não teve sucesso algum, mas pelo menos os contatos em Londres deram certo e a banda conseguiu um contrato para gravar discos, recebendo um adiantamento em dinheiro, que é o que eles precisavam no momento, com a gravadora Island. E aí, então, todos eles regressam para a Jamaica, onde eles gravam as músicas para o álbum de estúdio, o Catch a Fire.
O álbum é lançado em abril de 73 e vende bem, garantindo ali uma turnê pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, tá? Aí começa a andar, mas eu vou falar já sobre o fim dos Wailers. Mas, após essa primeira parte da turnê na Inglaterra, o Bunny resolve voltar sozinho para Jamaica, alegando que ele não queria tocar para Babilônia, porque isso ia contra a sua fé Rastafari. E aí a banda faz a segunda parte da turnê apenas com o Bob Marley e o Peter Tosh como vocalistas, tá? Aí eles resolvem voltar para Jamaica e a gravadora então quer que eles gravem mais um disco para fazer um outro lançamento internacional, ainda no mesmo ano. E assim, em outubro do mesmo ano é lançado Burn, que traz duas das canções mais conhecidas da banda. I Shot the Sheriff, que eu vou colocar aqui, e o Get Up, Stand Up. Vou colocar aqui para vocês sentirem. Escuta aí, ó. Get up, stand Conhece. Eu vou colocar outro. Shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Não tem como conhecer essas músicas. Não tem como. É fantástico. Mas vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Aí com isso, gente, as tensões entre o Bob Marley e o Peter Tosh, que é o que eu comecei a falar anteriormente, que já era grande, cresceram ainda mais porque o Peter ele se ressentia porque a gravadora favorecia um pouco mais o Bob. E aí ele pede para gravar um disco solo e é negado para ele. Então, depois de várias brigas, o Peter Tosh sai da banda, volta para Jamaica e aí sim era o fim dos Wailers. E aí vamos entender aqui como que foi essa carreira solo do Bob Marley. E aí, gente, o Bob então acaba montando uma outra banda e cria um coro de 3 vocalistas de apoio, as backing dele, que era a Rita, sua esposa, a Judy e a Márcia. Tá? Elas entraram então com essa missão de substituir os vocais, as harmonizações, os falsetes que eram feitos pelos 3 Wailers. Tá? E elas ficam aí conhecidas como I-Threes. Diz que o Bob fez homenagem para elas na música Three Little Birds. E aí, para manter um senso de continuidade, o grupo passa a lançar os discos e se apresentar como Bob Marley e The Wailers. Vamos falar um pouquinho também sobre a politização do Bob, tá? O disco Net Dread foi recebido ali na Jamaica como um álbum muito político e que colocava o Bob como um ícone revolucionário. Ele colocou na contracapa a foto do Bob assim com o punho cerrado, firme para cima, como um guerrilheiro ali. Além da inclusão de músicas militantes como Revolution, tá? Aí a polícia, gente, acabou respondendo ao tom do álbum, dando diversas batidas na casas de amigo do Bob. O Peter Tosh foi o que tomou muita porrada da polícia, tá? O que levou o Bob a escrever algumas canções que fariam muito sucesso no seu álbum de estreia, tá? E assim o disco foi lançado no dia 25 de outubro de 74, trazendo um dos maiores sucessos da carreira do Bob, No Woman No Cry. Ó, só um trechinho. Linda. Esse disco foi bem recebido e seguiu-se uma turnê internacional que produziu até um LP ao vivo, que foi lançada no dia 5 de dezembro do ano seguinte, tá? E aí, com o lançamento do próximo disco, o Rastaman Vibration, de 76, o Bob conquistou a fama nos Estados Unidos de vez. Na Jamaica, a sua fama já era quase mítica, e em grande parte graças às mensagens de suas músicas, o seu pensamento Rastafari estava assim tornando muito popular nos guetos, nas favelas jamaicanas. E aí, em meio a esse quadro, também havia o fato do imperador etíope Haile Selassie, que já tem o vídeo dele aqui, considerado pelos Rastafaris como uma representação de Deus na Terra, ter morrido em 75. Tudo isso influenciou a música do Bob ali, naquele momento. E aí em 76,
ano das eleições parlamentares na Jamaica. A ilha vivia um período muito sangrento na sua história de guerra política, e havia assim uma batalha entre esses dois partidos. O vídeo anterior a este conta a história da Jamaica. E o Bob quis dar um show gratuito ali pela paz e pela união da juventude. E aí o então primeiro-ministro, o líder do partido do PNP, o Michel Manley, apoiou e deu forças à ideia desse show pela paz para apaziguar as tensões antes das eleições. Só que, como estava muito politizado, os adversários acharam que o Bob estava apoiando o primeiro-ministro. Aí, 2 dias antes do show, a casa do Bob foi invadida por um grupo de pistoleiros, defensores do candidato opositor do Manley, invadiu a sala onde o Bob e a banda estavam ensaiando e dispararam muitos, mas muitos tiros para matar todos eles. Gente, milagrosamente, ninguém foi morto no ataque. A casa foi rapidamente invadida. Dentro de 5 minutos, os homens entraram na casa, disparou muitos tiros, fugiram e ninguém foi capturado, ninguém soube quem eram eles ou para onde eles foram. Foi muito feio. O Don Taylor, o empresário do Bob, que é o que estava mais próximo do Bob no momento que os homens começaram a disparar, ele levou vários tiros e ele acaba ficando paraplégico, tá? Então a esposa do Bob, que a bala ficou alojada no couro cabeludo dela, o tiro do Bob, né, que passou assim bem debaixo assim, da pele, assim, perto do coração e entrou no braço do Bob, e como eu falei, milagrosamente ninguém morreu. Tanto é que o Bob foi que ficou menos ferido, né? E aí assim, dentre todos os atingidos, né, o Bob então acabou saindo do hospital no dia 5, e depois de muitos alertas ele resolveu subir ao palco do festival, mesmo baleado, ainda com vários curativos. O Bob se apresentou no concerto então Smile Jamaica pela paz e depois mostrou seus ferimentos ao público. Nessa ocasião, ao ser questionado sobre o fato, né, você compareceu, o que você veio ao show baleado? E você vê no show ele cantando com a mão assim, e o Bob respondeu uma das frases mais conhecidas dele: as pessoas que estão a tentar destruir o mundo não tiram um dia de folga. Como eu posso tirar se eu estou aqui para fazer o bem? Olha a resposta que o Bob dá, então, quando perguntado por que ele sobe ao palco. E aí, logo depois do show, o Bob se mudou para Londres, claro, temendo que fosse vítima de outro atentado político. E aí, devido aos temas e às críticas políticas e sociais das suas músicas, né? E aí, em Londres, ele gravou seu disco Êxodos. A partir de então, o sucesso do The Wailers só aumentou. A cada disco lançado, destacava-se ali nas primeiras posições inglesas e americanas, tá bom? Então, assim, o sucesso estava só crescendo. E aí, o Bob volta depois para morar na Jamaica em 78, e aí ele resolveu conceder ali de novo um concerto gratuito em Kingston para comemorar o seu retorno. E aí no dia 22 de abril de 78, o Bob e The Wailers apresentam-se no Estádio Nacional de Kingston, tá? No famoso On Love Peace Concert, e nesse show o Bob chamou então ao palco o então primeiro-ministro jamaicano Michel Manley e o líder do partido PNP, o Edward Seaga, e aí os dois líderes, eles dão a mão ali. O Bob fez com que eles dessem a mão e fizessem um juramento de paz. A multidão que estava assistindo ao show foi a loucura. Ainda em 78, o Bob foi pela primeira vez na África, onde ele visitou o Quênia, a Etiópia, que é um país sagrado e reverenciado pelo movimento Rastafari, tá? Aí, depois de uma nova turnê pela Europa e Estados Unidos, o grupo lançou
o disco ao vivo Babylon by Bus e tocou na Austrália, Japão e Nova Zelândia. Então você vê que está indo cada vez mais longe o sucesso. E em 1979 eles lançam então seu álbum mais politizado de todos, Survival, e ele tinha como tema nas suas músicas os problemas sociais e políticos pelos quais o continente africano estava passando, como guerra, fome e o domínio europeu. Aí nesse álbum foi lançada a música Zimbábue, uma música de apoio aos rebeldes negros que estavam ali prestes a conquistar sua independência do domínio europeu, criando um estado do Zimbábue. E aí sai Africa United, também é uma música clássica desse álbum que mistura assuntos da fé Rastafari com a situação social dos africanos. Tá? Survival chegou a ser censurado pelo regime do apartheid na África do Sul, tá bom? Mas, por sua vez, a África era o único continente em que o grupo ainda não havia se apresentado. Mas chegou o dia, em 1980, após terem se apresentado no início do ano no Gabão, o Bob Marley e sua banda foram convidados a se apresentar na cerimônia de independência, adivinha de quem? Do Zimbábue. E o Bob e o The Wailers apresentam-se no dia 18 e 19 de abril na festa de independência. Tá? Coisa linda, gente. Coisa linda. E aí o Bob também vem ao Brasil. Em 1980 o Bob vem aqui no Brasil, tendo estado no Rio de Janeiro. O Bob jogou futebol com o Chico Buarque e o jogador Paulo César Caju, né? E o Bob falou na época que era torcedor da seleção brasileira e do Santos. E havia assim uma expectativa do Bob fazer um show aqui no Brasil, mas não aconteceu porque não foi dado para ele o visto de trabalho aqui no Brasil. Perdemos essa chance. E aí em maio de 1980 foi lançado mais um álbum que foi sucesso instantâneo no mundo inteiro, com os hits Could You Be Love e a comovente faixa de encerramento, a grande Redemption Songs. Os Wailers embarcaram na sua maior turnê europeia e fez um lendário show em Milão, com um público estimado em 100 mil pessoas, recorde absoluto até então para qualquer banda do mundo. Ninguém nunca tinha visto isso. E o Bob e The Wailers então eram simplesmente a banda em turnê mais importante daquele ano. Vamos ouvir aqui mais um trechinho de The Redemption Songs. Vamos curtir. A letra fala dos piratas invasores, dos espanhóis, dos ingleses. Não, mas não dá para ficar aqui ouvindo o tempo todo. Vamos continuar a aula. Mas vamos falar da descoberta do câncer e da batalha do Bob contra essa doença também. Tá bom, gente? Após parte dessa turnê europeia, o Bob e a sua banda partiram ali para os Estados Unidos, aonde eles começaram ali uma vasta agenda marcada, com 2 apresentações no Madison Square Garden, ali em Nova York, mas durante a segunda apresentação o Bob passou mal e desmaiou no palco. Tá? Foi feito exames médicos e descobriram que ele sofria de uma espécie de câncer de pele. Tá? O câncer já havia sofrido uma metástase e já havia se espalhado para o estômago, pulmão e cérebro, por isso que ele estava desmaiando, né? Foi nesse momento que se lembraram, né? Que os amigos do Bob se lembraram de uma ocasião que ele teve uma unha que caiu do seu pé. Então aí eles viram que não era fruto de um acidente ocorrido em um jogo de futebol na Inglaterra, lá em 77, mas já era um sinal do câncer que se desenvolvia debaixo da unha do dedão do pé do Bob. Aí os médicos aconselham o Bob
que ele passasse por um procedimento cirúrgico para amputação do dedão, e além, claro, do tratamento com rádio e quimioterapia. Mesmo assim, eles falavam que a chance de recuperação era muito difícil e nenhum deles dizia que o Bob tinha grandes chances de chegar ao final do mesmo ano. Porém, o Bob e sua família recusaram o tratamento, tá? Por conta da sua filosofia Rastafari, da sua religião Rastafari. Ele adotava ali o chamado voto de Nazireu, que vedava qualquer modificação do corpo, inclusive corte de cabelos e barba. Por isso que o Bob tinha aquele dread lindo e barba longa, tá bom? Então, pela religião, ele não podia fazer amputação. Ao invés disso, o Bob recorreu a um tratamento naturalista e polêmico, que obviamente não deu certo. E aí, no início de maio de 81, o médico avisou que nada mais poderia ser feito, e o Bob já estava muito abatido pela doença, então decidiu que era hora de retornar para sua casa na Jamaica para passar seus últimos dias com a família e seus amigos. Entretanto, o Bob nem conseguiu completar a viagem. O Bob passou mal no avião a caminho da Jamaica e tendo que ser internado às pressas em um hospital de Miami, tá? Então, quando o voo fez a escala no aeroporto ali da cidade, tá? A sua mãe e alguns parentes e amigos que moravam na cidade fizeram companhia para o Bob naqueles últimos momentos, e o Bob morre pouco antes do meio-dia do dia 11 de maio de 1981, menos de 40 horas depois de deixar a Alemanha e pouco mais de 3 meses depois dele completar 36 anos de idade. Triste, né? A música, a mensagem, a lenda do Bob Marley ganharam mais e mais força desde a sua morte, dando-lhe ali para ele um status mítico, né? Similar a do Elvis Presley, John Lennon. E o Bob é enormemente popular e bastante conhecido ao redor do mundo inteiro, e é considerado o rei do reggae, tendo sido o maior responsável pela propagação desse estilo musical, pelo seu sucesso posterior, sendo que a coletânea Legend, né, como eu falei no começo do vídeo, foi lançada 3 anos após a sua morte, vendeu demais da conta, muito, muito, muito. É o álbum mais vendido do mundo de reggae, né, com mais de 25 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Deixa eu respirar aqui, que é complicado. E aí, com o passar dos anos, o Bob é continuamente visto como uma das maiores vozes a se levantarem em defesa do povo pobre e oprimido, sendo considerado um dos maiores defensores da paz, da liberdade, da igualdade social, dos direitos, tá? Então, assim, foi descrito posteriormente à sua morte, claro, como a primeira estrela internacional da música vinda do terceiro mundo, tendo já vendido mais de 75 milhões de discos no mundo. Essa é a história do Bob, galera. Eu sei que o vídeo ficou longo, eu sei que me emocionei aqui, mas se você chegou até o final desse vídeo, se você gostou, eu vou pedir só agora, eu peço para você se inscrever aqui no canal Mano Mundo. Se você tiver gostado, se não gostou, não há problema. Don't worry. Don't worry. Tudo bem? Mas se gostou, se inscreva no canal, dá o like pra gente, que isso ajuda demais. E se você falou assim, não, esse vídeo realmente ficou massa, tem tudo do Bob aqui que eu queria saber, deixa um comentário legal aqui, um comentário, uma dica, alguma coisa que eu deixei de falar, ou mesmo uma crítica. Quando você comenta, o YouTube entende que o canal Mano Mundo está sendo relevante para a educação, para a história, neste caso para a música, para a arte. Combinado? Galera, fico por aqui.
aos sons de Redemption Songs. Espero que vocês tenham gostado. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje é dia dele, Bob Marley. Hoje é seu aniversário. Bob faria 79 anos hoje, dia 6 de fevereiro de 2024. Até mais.